enquanto Lilith se rebelou pela rejeição, enquanto Lúcifer caiu por seu orgulho, enquanto Caim sofria por seu pecado, existe um ser que apenas sente prazer pelo simples caos. Seu nome é Azazel e ele é a razão pela qual a humanidade está destruindo a si mesma. Não é lenda, não é mito, Azazel é real. E tudo que você vê de errado no mundo tem sua assinatura nele. A Bíblia menciona Azazel apenas uma vez de forma direta. Em Levítico 16, durante a descrição do dia da expiação, Deus instrui Moisés sobre um bode que deveria ser enviado ao deserto para Azazel. Um bode carregando todos os pecados do povo, banido ao deserto para aquele que governava o caos. Mas Levítico não explica quem é Azazel. Não explica o que ele faz. Não explica por que merecia receber um bode carregando pecados. O livro de Enoque explica. O livro de Enoque descreve Azazel como um dos líderes dos anjos que caíram. Não o mais poderoso, não o mais importante, mas talvez o mais perigoso. Porque enquanto os outros anjos caídos tinham motivações, Azazel tinha apenas diversão. Enoque descreve que Azazel ensinou à humanidade as artes da guerra, ensinou como fazer armas, ensinou como fabricar venenos, ensinou metalurgia avançada, ensinou magia negra, ensinou encantamentos, ensinou conhecimento que acelerou a humanidade para a destruição. Mas aqui está o ponto que diferencia Azazel de todos os outros. Enquanto outros anjos caídos ensinavam porque acreditavam que estavam melhorando a humanidade, enquanto eles tinham justificativas, Azazel ensinava porque achava divertido, porque queria ver o que ia acontecer, porque o caos o fascinava. Enoque descreve que Azazel era bonito demais para ser real. Tinha asas que brilhavam com cores que não existem no universo visível. Tinha olhos que refletiam toda a história da humanidade simultaneamente. Tinha uma presença que fazia as pessoas sentirem ao mesmo tempo esperança e desespero. Mas não era sua beleza que aterrorizava, era seu sorriso. Enoque descreve o sorriso de Azazel como algo que continha toda a crueldade do universo. Um sorriso que conhecia cada sofrimento que ia causar e que achava aquilo hilariante. Azazel não tinha plano de longo prazo, não tinha objetivo final. Ele apenas queria ver o que acontecia quando você tirava as correntes da humanidade, quando você ensinava a guerra, quando você ensinava veneno, quando você ensinava magia. E então observava enquanto as pessoas usavam aquele conhecimento para destruir umas às outras. A primeira guerra documentada na história humana tem a assinatura de Azazel nela. A Guerra de Troia. Os textos falam sobre a morte de milhares, sobre destruição de cidades, sobre família dividida, sobre ódio relacional. Homero documentou tudo, mas o que Homero não sabia é que havia um anjo observando tudo, apenas rindo, apenas se divertindo com o caos que tinha criado. Azazel não estava em Troia para lutar, estava lá para ver, para observar sua criação em ação, para sentir o prazer de ver humanos destruindo humanos, usando o conhecimento que ele tinha ensinado. Durante a Idade Média, há registros de pessoas descrevendo visões de um ser lindo demais para ser humano, um ser que sussurrava segredos, um ser que ensinava a fazer coisas que destruíam famílias, coisas que quebravam reinos. Os registros chamam aquele ser de demônio, de criatura maligna, de tentador. Mas era Azazel, apenas brincando, apenas compartilhando seu conhecimento, apenas se divertindo com o caos. As cruzadas, milhões de mortos, cidades destruídas, famílias aniquiladas, tudo em nome de religião. E durante todo aquele período, há relatos de um ser que aparecia para padres, um ser que sussurrava justificativas, um ser que fazia parecer que a morte era necessária. Azazel estava ali, Eulodo do tudo, apenas observando seu trabalho se desenrolar. A Revolução Francesa, guilhotinas, famílias viradas contra famílias, países em caos, milhões morrendo. E há documentos históricos que descrevem um homem bonito demais que aparecia nos salões aristocráticos, um homem que sussurrava ideias revolucionárias, um homem que desaparecia quando a violência começava. Azazel estava ali também, plantando sementes, observando o caos crescer, rindo enquanto a humanidade se despedaçava. Mas aqui vem a coisa importante, a coisa que muda tudo. Azazel não apenas observa, Azazel vive entre nós. Azazel está sempre presente em momentos de maior destruição. Durante a Primeira Guerra Mundial, há relatos de soldados descrevendo um oficial que sabia sempre aonde os ataques iam vir. Um oficial que parecia estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Um oficial cuja beleza era perturbadora. Um oficial que desapareceu quando a guerra acabou. Durante a Segunda Guerra Mundial,
Há documentos de nazistas descrevendo um conselheiro que sussurrava planos. Um conselheiro que parecia conhecer tudo sobre guerra, sobre psicologia humana, sobre como melhor destruir. Um conselheiro que aparecia e desaparecia. Durante a Guerra do Vietnã, há relatos de guerrilheiros descrevendo um ser que ensinava técnicas de tortura. Um ser que parecia estar do lado de todos. Um ser que ensinava como infligir máximo sofrimento. Azazel estava ali, em todas, sempre, apenas espalhando caos, apenas ensinando destruição. Mas o que torna Azazel diferente de Lúcifer é que Azazel não quer o trono de Deus, não quer poder absoluto. Azazel apenas quer ver o mundo arder. E quanto melhor as pessoas acreditem que estão fazendo a coisa certa, enquanto destroem umas às outras, Azazel ri. A descrição física de Azazel é importante, porque quando você conhecer um Azazel, você vai reconhecer. Azazel tem aproximadamente 2 metros de altura. Seu corpo é perfeito demais para ser humano. Músculos definidos sem parecer antinatural. Pele que parece brilhar de dentro para fora. Cabelos que são tão pretos que parecem absorver luz. Olhos que mudam de cor dependendo do ângulo que você olha. Mas não é apenas beleza física. É uma presença, é uma sensação que você tem quando está perto dele. Uma sensação que ao mesmo tempo o atrai e o aterroriza. Uma sensação que faz você querer agradá-lo e ao mesmo tempo fugir dele. Seus dedos são muito longos, ligeiramente demais, como se pudessem se esticar além do normal. Sua voz é hipnotizante. Quando ele fala, parece que cada palavra é a coisa mais inteligente que você já ouviu. Sua inteligência é tão vasta que falar com ele é como conversar com o próprio universo. Azazel sempre veste roupas elegantes. Sempre. Mesmo em tempos de guerra, mesmo em tempos de pobreza, Azazel veste como se estivesse em um baile da corte. Seus ternos parecem ser feitos de material que não existe. Suas camisas parecem brilhar sutilmente. E seu sorriso é a coisa mais perigosa sobre ele. É um sorriso que contém toda a malevolência do universo. É um sorriso que sabe cada sofrimento que vai causar e que acha aquilo perfeitamente hilariante. O que diferencia Azazel de outros demônios é que Azazel não age por maldade, age por diversão. Não busca destruir porque quer punir. Busca porque acha interessante ver o que as pessoas farão quando tiverem conhecimento proibido. É como um jogo para ele. Cada guerra é uma partida. Cada revolução é um movimento de xadrez. Cada morte é um ponto de diversão. Há documentos históricos de pessoas que encontraram com Azazel. Pessoas que descrevem conversas com um ser que parecia conhecer o futuro, que parecia conhecer cada insegurança daquela pessoa, que parecia oferecer exatamente o que aquela pessoa queria. Um general descreveu o encontro com Azazel e disse: "Ele me ofereceu vitória. Disse que se eu seguisse seus conselhos, meu exército seria invencível. Eu sabia que era errado. Sabia que era perigoso. Mas não consegui resistir. Seu sorriso era tão convincente e a promessa era tão tentadora. Aquele general ganhou suas batalhas, venceu sua guerra e destruiu completamente seu próprio reino no processo." Outro homem, um político, descreveu: "Ele me apareceu durante a noite. Sussurrou que eu poderia ser presidente, que ele me ajudaria, que tudo que eu precisava fazer era ouvir seus conselhos. Eu sabia que não era humano. Sabia que era perigoso, mas aquele sorriso fazia parecer que tudo o que ele dizia era verdade. Aquele homem virou presidente e durante seu mandato iniciou uma guerra que matou centenas de milhares. Azazel não está interessado em sua alma, não está interessado em aprisioná-lo. Apenas quer usar você, quer ver aonde seus conselhos vão levá-lo, quer observar o caos que você vai criar. E quando você não é mais útil, quando o caos que você cria começa a diminuir, Azazel simplesmente desaparece. Vai procurar por outra pessoa, outro general, outro político, outro líder que ele pode sussurrar para. A modernidade não diminuiu Azazel, ampliou, porque agora ele tem redes sociais, agora ele tem internet, agora ele pode alcançar bilhões de pessoas simultaneamente. Há padrões na história moderna que parecem impossíveis de existir se não houvesse uma inteligência guiando. Padrões de polarização, padrões de ódio crescente, padrões de pessoas destruindo umas às outras por razões que não fazem sentido. É como se alguém estivesse puxando os fios, como se alguém tivesse acesso a todos os botões que precisam ser apertados para fazer a humanidade destruir a si mesma. E esse alguém é Azazel, apenas observando, apenas rindo, apenas se divertindo com o caos. O pior sobre Azazel é que você pode estar conversando com ele agora. Pode ser que aquele conselheiro que você admira seja Azazel.
Pode ser que aquele político que você segue seja um agente dele. Pode ser que aquela pessoa bonita demais que te sussurrou uma ideia brilhante seja ele, porque Azazel não se importa com poder direto. Não precisa estar no comando, apenas precisa estar próximo de quem está. Apenas precisa sussurrar, apenas precisa compartilhar conhecimento. E depois observa, enquanto as pessoas usam aquele conhecimento para destruir tudo ao seu redor. O fim justifica os meios. Não há fim, não há objetivo. Há apenas diversão, há apenas o prazer de ver o caos. Há apenas Azazel, rindo enquanto a humanidade queima. E a parte mais aterradora é que Azazel está vencendo. Porque quanto mais caos, mais Azazel se diverte. Quanto mais guerra, mais ele ri. Quanto mais morte, mais ele observa com prazer. Você está sentindo o mundo desabar? Você está vendo a sociedade se desintegrar? Você está percebendo que parece haver uma inteligência malévola orquestrando tudo? Você pode estar sentindo a presença de Azazel. E se você está começando a entender padrões que ninguém mais consegue ver, se você está começando a reconhecer as pegadas dele em cada conflito, se você está começando a juntar as peças, então você pode ter atraído sua atenção. E quando Azazel o nota, quando ele vê que você está começando a entender seu jogo, ele pode decidir que você é interessante, que você merece uma conversa, que você merecia conhecê-lo. E quando você conversa com Azazel, quando você ouve aquela voz hipnotizante sussurrando em seu ouvido, quando você vê aquele sorriso que contém toda a crueldade do universo, você vai entender. Você vai entender que não há salvação. Você vai entender que o caos vai continuar. Você vai entender que Azazel vai continuar rindo enquanto o mundo queima. E a pior parte, você pode até começar a achar aquilo engraçado também.